Futebolaço, eu sou o Dieguinho e então, rapaziada, tá entrando no ar mais um girão de notícias do meu, do seu, do nosso Clube de Regatas Vasco da Gama. Deixa o like aí no começo do vídeo que ajuda a gente bastante, segue a gente lá no Instagram e vamos logo às informações. Bom, galera, o Vasco venceu ontem o Curitiba por 2-1, gols aí de Nenê e Germancano, pulou da 8ª para a 6ª colocação e encurtou em 1 ponto a distância para o G4, que antes da rodada inicial era de 5, agora é de 4 pontos. Inclusive as suas projeções matemáticas deram uma melhora, o Vasco tinha 9% de chance de acesso, pulou para casa de 19%, segundo o site Infobola do matemático Tristão Garcia. Então o Vasco viu as suas chances aí darem uma bela de uma melhorada. Nós temos 4 jogos ainda muito difíceis e decisivos pela frente. Vamos pegar o Náutico fora de casa na próxima rodada. O Náutico, que ainda sonha com acesso, tem chance matemática de 5% hoje para subir, em 2 pontos a menos que a gente, 44 pontos, e faltam 8 jogos. Então o Náutico vai ali jogar as suas últimas fichas nesse jogo lá nos aflitos contra o Vasco da Gama. Depois o Vasco vem em São Januário jogar contra o CSA, sai fora de casa para poder pegar o Guarani e volta ao São Januário para jogar contra o Botafogo. Então o Vasco tem que vencer pelo menos 6 partidas das últimas 8. É coisa pra caramba, por isso que eu continuo batendo na tecla aqui. Graças a Deus a nossa situação de tabela deu uma bela de uma melhorada, mas a nossa situação ainda demanda muitos cuidados. Se o Vasco tivesse vencido o Sampaio Corrêa na rodada anterior, o Vasco hoje estaria a 1 ponto do G4. Bom, vamos falar de coisa boa, vamos falar de Lucão, vamos falar de Riquelme. Vamos começar falando até logo do Lucão. O Lucão, de maneira até surpreendente, jogou como titular hoje. Ninguém estava contando com uma barração no goleiro Vanderlei, que via oscilando muito nos últimos jogos, fazendo bons jogos e fazendo partidas também muito ruins. E olha, o Lucão foi muito bem. Eu vou deixar com vocês o Fernando Diniz comentando por que ele colocou o Lucão de titular, os motivos que levaram ele a fazer isso. Inclusive, ele gosta muito do jogador e deu muita moral para o Lucão. Em relação ao Lucão, o que me levou a tomar a decisão de começar com ele é a segurança que ele foi me passando nos treinos, o histórico do Lucão também, um jogador que pegou praticamente todas as categorias de base, ele foi para a seleção, foi campeão olímpico, então um jogador jovem com esse currículo e com aquilo que ele estava demonstrando nos treinos, e é um jogador também que já tinha 15 jogos nesse ano aqui como titular do Vasco, me deu segurança para poder colocá-lo. A gente tinha um ótimo goleiro jogando, que era o Vanderlei, mas eu achei que era um momento, pelo aquilo que estava acontecendo nos treinos, que era o momento de dar uma oportunidade para o Lucão. Minha trajetória é algo natural, eu sou um cara que observo muito, eu dou muito treino, isso é uma coisa que vocês devem saber, eu dou bastante treino, eu trabalho muito, incessantemente, então eu trabalho, e eu consigo, por conta de muito treino, ter a chance de avaliar não só aqueles que estão jogando como titular. O Lucão, ele tem um histórico, a gente tem que respeitar, porque é categoria de base, mas ninguém vai para seleções de categoria de base recorrentemente, sem ter bons recursos. Então é uma coisa que pesa a favor dele. E os treinamentos, que é o mais importante, eu fui vendo que ele era um jogador que ele, conforme a gente ia treinando, ele ia passando segurança, ele ia mostrando que era um jogador capaz, na minha opinião, de vestir a camisa do Vasco. Então por isso que eu botei. E nós temos o Vanderlei, que é uma baita segurança, que é um goleiro de seleção brasileira, um cara experiente, que contribuiu também bastante. A gente ganhou muitos jogos, alguns jogos, se a gente pegar lá em Brusque, o Vanderlei foi essencial para a gente conseguir aquela vitória. Então a gente tem um elenco que a gente tem bons goleiros. Tem 2 grandes goleiros, não 2, tem 4. O Alexandre e o House também são 2 jogadores que só evoluem. Então o Vasco está muito bem servido no gol. Bom, galera, vamos falar agora da estrela da companhia. Quem muito brilhou em São Januário foi o lateral esquerdo Riquelme. Eu tenho algumas informações para trazer para vocês, mas antes se liga. Você que acompanha o canal Futebolaço, você gosta de notícia e informação, não é verdade? Eu te apresento o melhor aplicativo de futebol do mundo, o OneFootball. Cara, a OneFootball é espetacular. Se liga em todos os serviços que ela presta de graça na palma da sua mão. Baixa no OneFootball, além de ter notícias do futebol brasileiro e do futebol europeu, você pode ver de graça todos os jogos do campeonato alemão. E o mais bacana, você pode personalizar o aplicativo com o seu clube do coração. E toda vez que for no seu Vascão, a OneFootball
OneFootball vai mandar uma notificação na tela do seu celular. Baixe o OneFootball. O OneFootball é parceira do canal Futebolaço. O link está aqui na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Quem baixa o OneFootball não consegue mais viver sem. Bom, o Riquelme tá voando, deu um baita de um elástico ontem no Natanael, deu 2 dribles secos nele também na lateral. Teve uma outra jogada que ele deu um drible de letra, carregou e deu um passe de letra pro Nenê. Fez uma partida muito bacana ontem e o Fernando Diniz foi analisar a partida dele e inclusive elogiou ele de uma maneira aí bem bacana, dizendo que o próprio Riquelme ele é humilde demais, ele não tem a noção do tamanho e do potencial que ele tem. O Riquelme joga demais e é visível que o Fernando Diniz é extremamente encantado com o jogador. O Riquelme, inclusive, está sendo muito comparado ao Felipe Maestro, que começou na lateral esquerda do Vasco e depois também fez uma carreira extraordinária jogando como meio-campista. Falar do Riquelme é fácil, é um jogador assim extremamente talentoso, que eu acho que ele nem sabe ainda o quanto que ele é bom, o Riquelme. Um cara humilde pra caramba, o potencial que ele tem, ele faz coisas muito difíceis parecerem ser fáceis. Na verdade é isso que acontece. Então ele nem sabe, eu acho direito como é que ele faz, ele não sabe o quanto que ele é bom. É um jogador que ele vai amadurecer com essa sequência de jogos, já está amadurecendo, e a tendência do Riquelme é de evolução. Para mim, ele tem um futuro brilhante pela frente. Quando o jogador tem esse tipo de sintonia com a torcida, e a torcida do Vasco tem esse desejo, esse apelo quando aparece um jogador, e o Riquelme, eu acredito que esse negócio vai andar muito bem, a torcida com ele. Ele é muito humilde, é um jogador igual eu disse, ele nem sabe o quanto que ele é bom, o Riquelme. Então a gente que às vezes fica insistindo para ele ir lá e faz, e se errar não tem problema, a gente vai correr. Então, na média, ele tem sido um dos nossos melhores atacantes, embora ele seja lateral. Ele faz jogadas assim que desconcertam o adversário, que ninguém espera, que é aquele negócio que tem de magia do futebol, que não é uma coisa ensinável. Da minha parte é uma coisa só que eu estou estimulando ele a fazer cada vez mais e saber a hora de fazer, que ele vai aprendendo, mas ele tem que ir se testando. Não é toda hora que ele vai acertar, não é toda hora que é para fazer. Mas conforme ele vai jogando, ele vai sabendo discernir o momento de fazer, o momento de não fazer. Mas é um menino muito especial e eu acho que ele está criando uma sintonia com a torcida muito grande. Eu também acho que eu sei o jogador que você está falando, mas eu acho que também não tem muito problema. Do Riquelme ele vai escrever a história dele aqui no Vasco. Eu tenho muita confiança do que eu estou dizendo, embora o tempo seja muito curto. E não quero também colocar peso nenhum, porque ele não é um menino de maneira nenhuma empolgado. Ao contrário, ele é extremamente humilde. Bom, e sobre o Riquelme, inclusive, eu fiz um texto bem bacana comentando um pouco aí sobre esse atual momento do Riquelme e comparei com alguns outros jogadores oriundos da base e alguns problemas que nós já tivemos. Então te recomendo, segue a gente lá no Instagram e confere lá o texto que eu fiz sobre o Riquelme, beleza? Vamos virar a chavinha agora e vamos falar um pouco ainda da partida de ontem. O Vasco conseguiu uma vitória muito importante contra o líder do campeonato, o Curitiba, e o Fernando Diniz foi perguntado se essa vitória contra o Curitiba pode ter sido uma virada de chave definitiva para o Vasco arrancar rumo ao acesso. Como eu falei, matematicamente calcula-se aí 64 pontos para uma equipe conseguir o acesso. Pode ser um pouco mais ou até mesmo um pouco menos, varia de edição para edição. Se confirmar o número dos 64, o Vasco teria que vencer 6 dos próximos 8 jogos. E para finalizar, o Fernando Diniz foi perguntado também se esse jogo contra o Curitiba foi até então a partida mais difícil do Vasco no campeonato. Quanto a ser uma virada, eu acho que a equipe está tendo já mais altos do que baixos desde quando eu cheguei aqui. A gente teve, até inclusive os jogos que a gente empatou, a gente teve chance de vencê-los. O que a gente não pode é diminuir muito o ritmo como a gente diminuiu, principalmente no segundo tempo lá em São Luís. Eu acho que essa foi uma lição muito dura para nós, lá no último jogo contra o Sampaio. Acredito que os jogadores responderam de maneira muito positiva hoje, principalmente no primeiro tempo. E agora é seguir em frente, procurar não oscilar, fazer jogos mais lineares no primeiro e segundo tempo. Acho que essa é uma coisa que a gente tem que perseguir daqui até o final. Principalmente aqui em São Januário, é muito positivo. A torcida nos empurrou demais contra o Goiás e hoje fez a mesma coisa. É uma torcida diferente, uma torcida cantante e uma torcida que me agrada demais. Para mim é uma alegria muito grande poder jogar aqui em São Januário. Cada vez me sinto mais feliz e mais à vontade.
E quando o time joga em sintonia com a torcida, de maneira especial como foi o primeiro tempo, fica ainda mais bonito e mais envolvente, né? Mais um jogo muito importante, mas cada jogo teve a sua história. Teve jogos muito difíceis. Eu acho que o jogo mais difícil que o Vasco enfrentou, acho que foi lá em Brusque, por conta do campo, por conta de ter um jogador a menos. E a gente soube se entregar absolutamente para poder vencer aquela partida. Tivemos que jogar diferente das nossas características, o campo não permitia tocar a bola. A gente teve o Léo Matos expulso ainda no primeiro tempo e a equipe soube fazer o gol com um jogador a menos. Então a equipe foi corajosa, foi muito... Então aquele jogo, eu acho que é um jogo, se perguntar o jogo que foi mais difícil para se ganhar, eu acho que foi aquela partida. Hoje talvez tenha sido um dos jogos mais importantes, porque a gente está enfrentando o líder do campeonato e a gente tinha que vencer o jogo. Então a gente tem, se bem que é uma rotina, a gente tem sempre jogado, desde quando eu cheguei aqui, sob pressão, porque a gente precisa ganhar, a gente precisa somar pontos para poder conseguir o nosso objetivo. Mas foi um dos jogos mais importantes e difíceis do campeonato. Bom, galera, é isso. Essas eram as informações que eu tinha para trazer para vocês. E logo mais, no finalzinho da tarde, começo da noite, o Dieguinho chega com mais informações, beleza? Chegou até aqui, ó, dá essa moral, deixa o like que ajuda bastante. E claro, se for a tua primeira vez aqui no canal, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho das notificações. Que toda vez que tiver vídeo novo aqui no canal, o YouTube vai te notificar e tu vai ser aqui muito bem informado, beleza? 1, 2, 3, o tio Bolaço, tamo junto família, qualquer momento de que volta mais, tamo junto, valeu, fui!